Nós estamos aqui no segundo encontro internacional de tecnologias e inovação para pessoas com deficiência. Eu sou a Simone Budinitsky, da Neocultura. Nós somos uma empresa que produzimos soluções de audio-tour para museus, instituições turísticas, parques, zoológicos, enfim. Qualquer lugar onde haja uma visitação e onde haja necessidade de acrescentar informação para o visitante. No projeto tradicional de audioguias, o visitante utiliza um equipamento como este aqui. O equipamento ele tem um teclado numérico, algumas teclas diferenciadas, amarela, verde, vermelha, e o usuário ele utiliza ainda um fone de ouvido ou pode utilizar o alto-falante do próprio equipamento. Ele caminhando, passeando pelo museu, pela instituição onde ele está, ele vai identificar algumas obras que possuem conteúdos pré-gravados com informação adicional a respeito daquela obra. Então a gente trouxe aqui para a feira alguns exemplos de alguns museus que já estão utilizando essa tecnologia. Podemos citar aqui entre eles o Museu Histórico Nacional. A gente trouxe como exemplo a tela do combate naval do Riachuelo. Então o visitante vai até aquela instituição, ele está utilizando a solução de audioguia, ele identifica que aquela obra tem um conteúdo, ele vai clicar o número que ele está sinalizado, ele clica e o aparelho vai tocar o conteúdo referente àquela obra. Número 3, ele clicou o número 3 e escuta aquele conteúdo. Dentro dessas soluções de audioguias, a gente trabalha também a acessibilidade para deficientes visuais e para deficientes auditivos. Para deficientes auditivos, a gente utiliza exatamente o mesmo conteúdo de áudio com um outro aparelho que tem uma tela. Nessa tela, a gente reproduz o teclado numérico e o visitante que é deficiente auditivo, ele vai fazer o tour exatamente da mesma maneira que o visitante geral. Ele vai identificar uma obra que tenha conteúdo e vai no teclado numérico clicar aquele número e nessa tela ele vai assistir ao mesmo conteúdo em libras e também com legenda. É exatamente o mesmo conteúdo que tem em áudio, só que com libras e com legenda. Ele tem essas duas opções. Ainda dentro do projeto de audiotour, a gente faz ainda a acessibilidade para deficientes visuais. Só que para fazer a acessibilidade para deficientes visuais, a gente não trabalha só o conteúdo, a gente gosta de trabalhar em conjunto com o museu para fazer um projeto integrado. Nesse projeto a gente entende que o museu precisa ver como ele vai receber esse visitante, se existe um piso podotátil, se ele vai ter legenda em braille, como que esse conteúdo vai ser acionado no equipamento, como que a pessoa vai saber que aquela peça é uma peça sinalizada. Então, normalmente, a gente entende que a acessibilidade para o deficiente visual, ela vai um pouco mais além do que apenas o equipamento e o conteúdo, mas também um projeto integrado com o museu. Da nossa parte, com relação à produção de conteúdo, a gente procura fazer um conteúdo adaptado ao deficiente visual, com consultoria de deficientes visuais, que vão nos dizer o que é importante eles saberem a respeito de determinada obra, qual informação é relevante para eles, porque às vezes a mesma sensibilidade que eu tenho não é a mesma de um deficiente visual. Então aqui para a feira a gente trouxe um exemplo, a gente trouxe uma escultura do Cristo Redentor. Eu vou convidar aqui a Audrey para participar com a gente, fazendo uma experiência de toque com o audioguia. Então ela vai utilizar o audioguia. Esse equipamento ele tem pontos elevados para que seja identificado o teclado numérico. Então ele vai identificar a tecla número 5, tá? E com essa tecla ele consegue se orientar no teclado. O equipamento ele vem com um cordão de pescoço, então ele pode ficar o tempo todo pendurado no pescoço, com um fone de ouvido, assim o visitante ele pode ter as mãos livres para fazer o toque da peça.
Então, utiliza o número 4. Aqui no caso a gente está no evento, a gente fez o Cristo com o número 4. Ela vai apertar o número 4 no equipamento e vai fazer a experiência tátil com essa peça, utilizando o conteúdo de áudio que a gente está pré-gravado no equipamento e vai guiá-la através do toque para entender como que é essa escultura. Então esse é um projeto de audioguias, ele é similar a um projeto de visitação geral, mas nesse caso a gente faz o conteúdo adaptado. Sempre a gente busca peças táteis, ou uma tela em relevo, ou réplicas de esculturas, algo que possa ser de entendimento da pessoa com deficiência visual.